Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje eu vim comentar um pouquinho sobre os livros lidos em 2021, mais especificamente no primeiro semestre do ano. Eu não vou fazer um ranking dos livros que eu já li, é mais um balanço pra gente ver o que foi lido por mim. E se tiver vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo. Em janeiro, eu comecei, né, estava de férias. Eu acabei Duna, que eu tinha começado mais ou menos no final do ano. E é uma ficção científica clássica do Frank Herbert. É o primeiro vídeo aqui do canal. Se você quiser assistir, tem link. E Duna vai contar, então, mais ou menos a treta do petróleo ah, numa sociedade futurista em que as pessoas são super-humanas e competem por um elemento muito importante, é uma especiaria que dá longevidade para as pessoas. Enfim, é uma disputa política e é uma ficção científica que não é muito entroncada, você consegue entender o que está acontecendo. E é uma ficção científica que beira a fantasia em alguns aspectos. Vale muito, muito a pena ler. Em seguida, eu li O Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, que basicamente é Crepúsculo contado pelo Edward. E é uma história fascinante. Eu fui fãzaço de Crepúsculo ah, quando eu comecei a ler, né? A primeira grande saga que eu li foi Crepúsculo e eu adoro. E essa história foi muito marcante para mim. Gostei muito, muito do livro. Depois eu estava no meu projeto de ler um Agatha Christie por mês e eu li O Segredo de Chimneys. É um livro mediano, mas é um livro que ele mistura muita coisa, Sociedade Secreta, Segredo de não sei o que lá, da Agatha Christie. E é um livro que eu não recomendo para as pessoas começarem. Acho que você pode deixar ele para mais tarde. Em fevereiro, eu finalmente li O Castelo do Kafka e eu recomecei o livro porque eu tinha começado, enfim, várias vezes, e eu consegui acabar ele. O Castelo, então, vai contar uma história claustrofóbica de um personagem que chama K, que vai chegar, então, num povoado e ele basicamente não tem direito a nada e ele vai viver num mundo em que ele precisa pedir permissão. E aqui a gente vai ter um aspecto da burocracia, mas também um aspecto social muito, muito importante. É um livro inacabado e é um livro que tem um final bastante em aberto. Então, recomendaria você ler o processo primeiro, mas eu não li o processo primeiro, eu li o Castelo e tá tudo bem, tudo bem? Em fevereiro, então, eu li Os Quatro Grandes, da Agatha Christie. Os Quatro Grandes é um livro sem pé nem cabeça, que vai ser o Poirot investigando quatro personalidades do mundo que estão tentando manipular o status quo. Sinceramente, eu não sei se foi um plot tão bacana assim. Talvez fazia sentido no período pós-Primeira Guerra, mas eu dei 2 estrelinhas. Eu não achei o livro muito bacana, não. Também é um que dá para você ler depois, né? Leia umas obras melhores primeiro. Em março, eu li Porém Bruxa, da Carol Cheovato. É uma escritora brasileira contemporânea e Porém Bruxa é uma fantasia urbana. Uma fantasia que acontece no meio de São Paulo, em que a gente sente as vibrações da cidade de São Paulo. Eu li a versão e-book, tem, eu acho que os livros para vender, enfim. Gostei muito de Porém Bruxa e eu quero muito ler Senciente em breve. Tudo bem? Mas, assim, recomendo muito essa leitura. Eu acho que eu sou uma pessoa que não lê muita fantasia. Na verdade, eu leio fantasia, mas, assim, eu tô tentando agora, né, que eu estou com um pouco mais de tempo para ler, tentar ler clássicos para formar mais bagagem literária, mas mesmo assim, essa foi uma fantasia que eu gostei muito e eu recomendo muito para todo mundo que gosta de fantasia e nunca leu alguma coisa brasileira. É uma leitura excelente. Seguindo, eu li O Mistério do Trem Azul, da Agatha Christie. Li muito Agatha Christie. O Mistério do Trem Azul é um livro bacana. Ele é melhor que O Segredo de Chimneys e infinitamente melhor que Os Quatro Grandes. E vai contar, então, uma história de um trem, enfim. É uma daquelas histórias que não tem nada muito marcante para você lembrar, mas eu lembro que a experiência foi boa, tá?
Em março ainda, eu li um newsletter do Porém Bruxa, que é meio que um conto para falar de um momento que não está presente no livro. Gostei muito também. E depois eu li Enraizados, de Naomi Novik. Enraizados é uma fantasia, e aí eu pago a língua dizendo que eu não leio muita fantasia, mas Enraizados é uma fantasia sobre bruxaria e sobre uma bruxaria mais de natureza. A gente vai acompanhar a história da Agnieszka, que vai ser raptada por um feiticeiro local. E esse feiticeiro, ele chama dragão, enfim. E esse rapto vai mudar essa personagem. E o mais interessante é a gente perceber que depois de um tempo, a personagem não é mais a mesma. É um livro de mudança e sobre o que te torna você. E também sobre as raízes. Se você perde suas raízes, você não é mais você. E se você é removido do lugar onde as suas raízes deveriam estar, ou se você corta as suas raízes, é muito difícil você encaixar de novo naquele mesmo lugar. É como se você tentasse, por exemplo, arrancar um pé de planta, sei lá, puxando e querer colocar ele no mesmo lugar. Ele não vai entrar, né? Porque as raízes, elas não são socadas, né? As raízes, elas têm que ser... elas são fundadas devagar e lentamente. O livro é fantástico, é um calhamacinho, mas vale muito, muito a pena. É um livro que se lê rápido. E também nesse tom, esse livro ele traz muito uma questão de floresta. A gente vai ter uma grande inimiga, que é a floresta, e a gente vai ter, então, que é uma floresta viva. E isso deu ideia para o pessoal do Clube do Livro que não lê, ler It. Eu comecei a ler It, eu não acabei, eu desisti. Não tava nem... Tava fluindo a leitura, mas eu decidi parar. E isso me inspirou a ler O Senhor dos Anéis, mas isso eu falo daqui a pouquinho. Em abril, eu li então O Mistério dos Sete Relógios. Também é um livro na pegada Segredo de Tímenes, Os Quatro Grandes, mas ele vai te subverter no final. É um livro que eu gostei mais que O Segredo de Tímenes, mas é um livro que não é também uma grande obra-prima da Agatha Christie. Eu diria, leia, você vai se divertir. Depois eu li Laços de Família, da Clarice Lispector. É uma coletânea de contos, tem os contos fantásticos, o conto da galinha está nesse livro, tem o próprio Laços de Família, que é muito interessante. Sugiro que você veja o meu vídeo, tá aqui em cima, tá aqui embaixo também. Em abril, não veio aqui para o canal, mas eu escutei o audiobook do Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Eu escutei ele via o audiobook que tem no Spotify, né? O Príncipe já está em domínio público faz tempo, e o Spotify, ao que parece, lançou então esse audiobook. É um audiobook muito bacana. O Príncipe, a gente pensa, é um livro de filosofia, mas é muito mais um livro de história e sobre constatação de padrões que se repetem. E a partir disso a gente descobre que a política é um repetir de padrões. E o que o Maquiavel fez, que é genial, é compilar isso em um manual para se proceder. E aí a gente vai ter, então, os ensinamentos que deveria ser passado ao novo rei, ao novo príncipe daquela sociedade. É um livro que vale muito a pena escutar, vale muito a pena ler. Eu acho que escutar é bacana, porque tem algumas passagens em latim, então é sonoro, é bonito. E como o livro é escrito num modelo de instruções, quando você escuta, você está ouvindo as coisas no imperativo. Quando você lê, é como se você estivesse falando com outra pessoa. Eu acho que é uma experiência diferente, eu acho que vale muito a pena escutar e, se possível, ler também. Em maio, eu comecei a minha aventura por ler O Senhor dos Anéis. Eu já tentei em alguns anos atrás e não consegui. E eu decidi começar e fazer um vídeo por cada parte do livro. Eu já fiz, então, 3 vídeos. Tem vídeo da primeira parte, né,
primeira parte da Sociedade do Anel, a segunda parte da Sociedade do Anel, mais os comentários sobre a versão estendida do filme. Temos também um vídeo sobre a primeira metade das Duas Torres, e eu estou lendo a segunda metade das Duas Torres. Talvez não saia essa semana, porque eu estou em semana de provas, mas provavelmente semana que vem deve sair aqui no canal. Em maio também eu li esse incrível livro aqui. Eu não compro muitos livros físicos, mas eu gostei muito dessa última compra. O Kindle tá ficando de lado. Eu li esse incrível O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, o único livro da Emily Brontë, no caso. E vai ser um livro que vai falar sobre a vida desgracenta, pegando um gancho aí da Nel Ferraz. Vai falar da vida desgracenta do Heathcliff, da própria Catherine Earnshaw e também dos Linton. É um livro que vai falar muito de vingança e ele vai plantar na sua cabeça algumas ideias do tipo: a sociedade que nos molda, a gente que se molda a sociedade, o que controla a personalidade das pessoas? Personalidade existe de fato? Ou isso é um fruto do meio? É muito, muito interessante. E, sobretudo, a gente vai ler uma história triste relatada a partir de uma governanta, que é basicamente o papel que se tinha na época para Emily Brontë, né? Ela era governanta, enfim, auxiliava, poderia trabalhar, né, tutorando as crianças, mas enfim. Então a gente vai ter a história sendo contada a partir dessa funcionária, dessa governanta, que é a Nelly Dean, falando sobre esses amigos de infância que ela teve e sobre como eles evoluíram. É muito, muito bacana. E é uma história num tom de senta aqui que eu vou te contar uma história. E é muito bacana. A gente vai acompanhar 2 gerações desses personagens todos e eu recomendo muito. Tanto essa edição de bolso da Zahar quanto a grande, mas eu gostei da de bolso, eu achei que é uma experiência confortável e o livro não ficou muito grande na edição de bolso, então eu recomendo muito essa edição aqui, tá? Não tem nada de muito bem feito, nada de espetacular, mas é uma edição bem feitinha, bem acabada. Em junho, eu li O Médico, do Rubem Alves. Foi indicação da faculdade no começo do semestre e eu enrolei para ler porque a biblioteca não estava abrindo, eu não achava isso na internet de jeito nenhum. E eu peguei emprestado a biblioteca e li. O Médico é um livro fantástico também, vai ser um livro de reflexões do próprio Rubem Alves sobre a medicina, a doença, a morte, a vida. E sobre como que é a figura do médico na sociedade. E como que essa figura mudou de característica. Se a gente pensar em Homo Deus, o próprio Sapiens, a gente vê que o médico ele tem que se reinventar para ele não perder seu local para tecnologia. Na verdade, todas as profissões, basicamente. Então, eu diria, esse livro é fantástico para todo mundo que é da área da saúde, enfim, sugiro muito essa leitura. É super rápida, é fluida, você vai acabar e vai querer ler tudo de novo, sério. E ele me incitou a ler poesia, provavelmente eu vou ler algum livro de poesia no semestre que vem. Em junho, então, saiu o vídeo aqui no canal das Duas Torres, parte 1, e o último livro lido do semestre é O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Ensaio sobre a cegueira, então, vai partir de uma premissa de e se houvesse uma epidemia, uma pandemia de cegueira em que ninguém enxergasse? Será que quem tem olho é rei? Né? Nos jargões populares, né? Dos ditos. E, na verdade, a gente percebe que quem tem olho é amaldiçoado. O final do livro é espetacular, a gente acaba o livro em uma situação de epifania e eu sugiro muito lê-lo. É uma leitura dos padrões Saramago, então a gente vai ter texto corrido, a gente vai ter muita acidez entruncada nesse texto, mas também um texto que vai te possibilitar ver como que seria a natureza humana se não houvesse regras sociais. Muito interessante.
Então, fechando, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 livros lidos, mais A Sociedade do Anel e mais a Metade das Duas Torres. Enfim, fechamos aí mais ou menos com 15 livros lidos esse semestre. Eu espero que você continue acompanhando o canal. Essa semana que vem, deve ser vídeo de Duas Torres por aqui. E no final do ano eu apareço para fazer o ranking dos melhores livros lidos no ano de 2021. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei. Se já leu algum desses livros que eu citei aqui, qual foi o seu favorito? Você quer ler algum? Deixa aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo. Até mais! Tchau, tchau!